Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu quero aqui iniciar mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jair Alves, sou criador do canal Meus Nobres, que você já conhece com certeza. E tô aqui também mais uma vez para poder responder uma pergunta de um aluno. Que, na verdade, essa pessoa chegou em mim preocupada porque ela, na mente dela, tinha blasfemado contra o Espírito Santo, né? E ela perguntou para mim se ela tinha blasfemado ou não, porque ela fez uma crítica a uma pessoa que supostamente tinha um dom da profecia e tal, e lançou lá uma profecia, né? E ela não acreditou, criticou e tal. Então ela chegou em mim e perguntou para mim se ela tinha blasfemado. Porque também essa pessoa, devido ter lido uma passagem nas Escrituras em Mateus, que até vou ler aqui para vocês, Mateus capítulo 12, versículo 32, que diz assim, né? A partir do versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado de blasfema será perdoado aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser palavra contra o Filho, será perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Então, na verdade, essa passagem é uma passagem um pouco complicada. O texto está claro, mas é importante levarmos em considerações algumas coisas, né? E respondendo essa pessoa, que eu respondi para ela na ocasião que ela veio me procurar, mas eu quero aproveitar e gravar um vídeo também, porque eu tenho quase certeza que muitas pessoas também têm essa dúvida e talvez vivem até angustiadas, né? E então é importante você saber se você blasfemou ou não, se o pecado contra o Espírito Santo é perdoado ou não. É importante saber isso, tá? Para ter paz no coração das pessoas, no seu coração, caso você tenha também essa dúvida, né? Então é importante levarmos em consideração algumas coisas antes de saber, de entrarmos a fundo nesse tema. É lógico que eu não vou comentar esse tema com profundidade total, porque o vídeo vai ficar muito comprido e também não é o propósito, porque existem vários pensamentos, várias linhas teológicas que acreditam em diferente. Eu vou passar a minha corrente teológica, o meu pensamento para vocês, ok? Então eu gostaria que você meditasse. Se servir para você, não tem problema, você pode deixar seu like ou não, ou seu dislike, seu comentário aí, pode deixar sua crítica, não tem problema nenhum, porque não somos donos da verdade. Estamos aqui para lançar luz ao conhecimento e poder cooperar com o conhecimento das pessoas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: é o que é blasfêmia, né? O termo blasfêmia, tanto no hebraico como no grego, tem alguns significados, que significa insultar, transpassar, difamar, degradar, lançar palavras ofensivas direto a uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa, também isso é blasfemar. Então tem vários significados, tanto do grego como do hebraico, ok? E essa passagem que nós lemos aqui, existem duas correntes teológicas que discordam entre si. Uma fala que esses fariseus que acusaram Jesus de estar expulsando os demônios pelo espírito dos demônios, atribuindo a obra de Jesus aos demônios, eles acreditam que esses fariseus eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E a outra corrente teológica, que é a minha corrente teológica, acredita que eles eles não blasfemaram, mas Jesus avisou para eles do perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se Jesus avisou do perigo de blasfemar contra o Espírito Santo, significa que eles estavam próximos a blasfemar contra o Espírito Santo. Eu acredito que eles não blasfemaram. Por quê? Porque eles eram ignorantes, embora fossem doutores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, mas eram ignorantes acerca do Evangelho. Então eu não acredito que eles blasfemariam, porque não conhecia nem o Evangelho, nem Jesus, e nem o Espírito Santo também. Eram fariseus, não é? E se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, o próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, convida todos os homens em todos os lugares para que se arrependam, ok? Então, o que não é, para você já começar a ter paz no seu coração, o que não é blasfema contra o Espírito Santo? Primeiro, o que não é blasfema? Criticar os dons do Espírito Santo não é blasfemo contra o Espírito Santo. Porque você pode ser de uma corrente que não acredita nos dons de Deus. Existe uma classe de teólogos que acredita que os dons se cessaram quando formaram o cânon, a Bíblia,
Pegaram, juntaram os livros e formaram o cânon sagrado, e ali os dons se cessaram porque a palavra era suficiente e tal, né? Existe uma classe de teólogos que são continuistas, é o meu caso, que os dons continuaram e operam até nos dias atuais. Não significa necessariamente que eu acredito que essas malandragens que passam na televisão são operação dos dons. Isso é assunto para outra hora, para outro vídeo. Eu acredito que semana que vem eu vou estar falando sobre os dons do Espírito, então eu vou abordar mais ou menos isso que eu disse agora. Então, acontece, se você não acredita nos dons, não tem problema. É a questão de crer ou não crer. Você não blasfemou com o Espírito Santo porque você criticou alguém que achou que tinha um dom, né? Você não blasfemou contra o Espírito Santo criticando as coisas de Deus ou os feitos de Deus, e não blasfemou contra o Espírito Santo de não acreditar no Espírito Santo. Talvez você acredite que o Espírito Santo não é uma pessoa e nem é Deus, é uma força ativa, uma energia. Você não blasfemou contra ele por causa disso também, ok? Todavia, é importante tomarmos cuidados para não aprofundarmos nas críticas e não chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo. É importante salientar isso e deixar claro isso também. Outra coisa que nós temos que observar também, não é qualquer pessoa que pode blasfemar contra o Espírito Santo. Por exemplo, o ímpio não blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não conhece a palavra e não conhece o Espírito Santo. E eu já disse alguns minutos atrás que o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, 17:30, o que ele falou? Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, convida todos os homens em todos os lugares para que se arrependam. Então, quer dizer, ignorância significa ausência de conhecimento. Então, o ignorante não blasfema contra o Espírito Santo. Positivo? Outra coisa também. Quais são os sinais de que você não blasfemou contra o Espírito Santo? Vou repetir. Quais são os sinais de que você não blasfemou contra o Espírito Santo? Por exemplo, se você fez uma crítica a uma profecia, a uma operação na sua igreja, a uma suposta operação de um milagre, e você está triste, arrependido, significa que você não blasfemou. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai se arrepender. Se você está triste porque criticou, significa o quê? Que você não blasfemou. Se você está preocupado devido a uma crítica forte que você fez, está chorando, amargurado, significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você saiu da igreja, se você não frequenta mais, é chamado de desviado e tal, né? As pessoas falam que quem não frequenta é chamado de desviado, eu não concordo com isso, mas também é assunto para outra hora. Se você não frequenta mais e você se revoltou contra a igreja, se revoltou contra até o evangelho mesmo, se revoltou contra os evangélicos, se revoltou contra um líder e saiu criticando, metendo a boca, falando mal de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, e você acha agora, por causa de um remorso, você acha que blasfemou, você também não blasfemou contra o Espírito Santo. Fique em paz, porque o próprio Espírito Santo está tentando trazer você de volta com esse arrependimento, com essa tristeza. Isso significa o quê? Que você tem perdão, que você não blasfemou. O maior sinal é esse, quando a pessoa está sendo incentivada pelo próprio Espírito a se arrepender. Porque quando você blasfema contra o Espírito Santo não atua mais, porque o Espírito Santo é o agente do arrependimento, é ele que convence o homem do pecado. Se ele está agindo na sua vida, trazendo tristeza, arrependimento para que você volte, significa que você não blasfemou. É simples assim, entendeu? Agora, é importante também, eu até gostaria aqui de contar um testemunho para vocês. Isso aconteceu, eu presenciei, isso é importante vocês saberem, o que causa a falta de conhecimento. A própria palavra, ela diz assim, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? Então, as pessoas estão sendo destruídas, estão sendo oprimidas, estão sendo atacadas por maus pensamentos, tudo por falta de conhecimento. Mais ou menos em meados dos anos 90, eu recebi uma pessoa na minha casa que ela me chamou para abrir uma igreja e chamou para fazer uns trabalhos com ela, e eu percebi que ela estava com segundas intenções, né? Ela queria abrir igreja para ganhar dinheiro e tal. Aí eu recusei o convite dele, e ele começou a sair nos lugares convidando pessoas, fazendo de maneira leviana a obra de Deus, de maneira leviana. Então chegou uma certa feita, ele voltou na minha casa,
e estava eu mais 2 amigos meus em casa conversando sobre as Escrituras, e ele chegou com a ideia de que não acreditava mais nos dons de Deus, que não acreditava mais na operação do Espírito Santo, que não acreditava em mais em nada, porque ele tinha ido num grupo de cristãos, esse grupo de cristão tinha convencido ele de que era tudo besteira essas coisas de dons e tal. Aí nós conversamos com ele e ele pegou, mostramos as escrituras para ele, demos umas explicações básicas para ele, ele saiu irritado e no outro dia eu fiquei sabendo que essa pessoa, ele tinha se suicidado. E o corpo dele foi encontrado próximo ao viaduto do Chá, lá em São Paulo. Ali, quem conhece São Paulo, viaduto do Chá, Vado, Anhangabaú, Praça da Bandeira, aquela região ali tinha encontrado ele morto debaixo de um caminhão. O caminhão tinha passado por cima da cabeça dele e tinha estourado a cabeça dele, né? E nós ficamos sabendo que ele se suicidou, que não foi um atropelamento, não. Por quê? Porque chegaram em nós a notícia que ele foi em um grupo de pessoas especular sobre o assunto que tinha conversado, que nós havíamos conversado no dia anterior, e ele foi acusado de ser blasfemar, que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Então, que ele entrou na cabeça dele, que ele não tinha mais perdão, que ele blasfemou contra o Espírito Santo, e ele falou assim, já que eu blasfemei e não tenho salvação, infelizmente ele tirou a sua própria vida, né? E na época nós ficamos muito abalados e ficamos tristes. Mas enfim, a falta de conhecimento desse indivíduo fez que ele perdesse a vida. Então é importante que você, se você estiver pensando isso, não faça nenhum mal para você mesmo, porque você não blasfemou, não. Só o fato de você estar se preocupado, você não blasfemou. Por quê? O que é verdadeiramente uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma rebelião consciente e deliberada contra a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa para blasfemar contra o Espírito Santo, primeiro, ela tem que ter consciência que está fazendo algo. Isso é muito difícil acontecer. É muito difícil uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. É quase impossível. Por quê? Porque a pessoa tem que estar consciente, tem que conhecer plenamente o Espírito Santo. Essa pessoa que tem que ter total conhecimento que ele vai perder a salvação, que ele não quer mais a salvação, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o agente redentor, o agente que traz arrependimento para aquela pessoa. Ele tem que ter total consciência disso, e mesmo assim, com um coração rebelde, com um coração cheio de ódio, rebeliar contra a pessoa do Espírito Santo de maneira consciente. Então isso é muito difícil de acontecer. Então, para uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, é muito complicado. Porque a pessoa tem que ter total consciência. É muito difícil uma pessoa, mesmo rebelde, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas nós só acreditamos que isso acontece porque Jesus avisou do perigo. Então, para uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ele tem que não só falar algumas coisas contra o Espírito Santo, não, ele tem que estar no coração dele decidido a não servir mais ao Espírito Santo, a não servir mais a Deus, e ir contra, virar um inimigo do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo a gravidade disso e a profundidade disso? Então não é qualquer um que blasfema contra o Espírito Santo. Mais ou menos no ano de 96, 97, foi o ano que eu me formei, eu tinha um professor que eu acho que ele já está morando no céu, é o pastor Apolônio. Ele foi o meu professor de exegese bíblica. Para quem não conhece o pastor Apolônio ele é irmão do pastor Antônio Gilberto, o comentarista da Bíblia Pentecostal. Eu acredito que você tem uma Bíblia Pentecostal, você conhece o Antônio Gilberto, que parece que também Deus já recolheu ele já também, né? E o pastor Apolônio, eu acredito que já está no céu, já faleceu também. E ele contou que ele foi um dos repórteres que escreveu aquele livro História das Assembleias de Deus. Ele foi fotógrafo, repórter, e ele falou que ele conheceu no norte, mais propriamente, acho que no Belém do Pará, um homem que blasfemou contra o Espírito Santo, e estava vivo ainda. E ele falou para nós assim, numa reunião, porque ele acabava a aula, nós ficávamos conversando com ele, perguntando algumas coisas, e ele falou para nós, ele falou dessa maneira: eu não vou falar o que esse homem falou, porque só de lembrar já dá tristeza, então vocês não vão aguentar ouvir o que esse homem falou. E ele conhecia esse homem que tinha blasfemado com o Espírito Santo, era um líder na época, que se rebeliou totalmente contra a igreja, contra Deus,
e deliberadamente se foi contra Deus, consciente. Ele falava, eu sou consciente de quem é o Espírito Santo, eu sou consciente do que é o Evangelho, eu sou consciente do poder das Escrituras, eu creio em Jesus, porém, hoje eu sou contra o Espírito Santo, sou contra Deus, sou contra Jesus, sou contra tudo que aborda as coisas de Deus. Ele falou dessa maneira, uma das coisas que ele falou. Ele era consciente que o Espírito Santo era um agente redentor que convence o homem do pecado, e mesmo assim, de maneira deliberada, esse homem não queria mais o arrependimento, não aceitava mais a ação do Espírito e era rebelde, um rebelde inveterado contra o Espírito Santo. E na época, segundo esse professor meu, o pastor Apolônio, ele falou que ele estava com uma doença incurável lá, e mesmo assim ele não se arrependeu, mesmo assim ele foi até o fim da vida dele rebelde contra o Espírito Santo. Ele falou tanta palavra de ofensa contra o Espírito Santo que não é lícito, segundo o professor, ele falou assim, não é lícito de eu falar para vocês, que vocês não aguentariam. Né, foi o único caso aqui que eu fiquei sabendo de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, claramente, né? Mas depois eu não soube de mais ninguém, e na verdade é muito difícil isso acontecer, ok? É mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, está triste, está abatido, e eu quero dizer para você que você não blasfemou contra o Espírito Santo, pode ficar tranquilo, porque você mesmo está triste. Você está buscando arrependimento, significa que você não blasfemou. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, primeiro, ele tem que ter consciência disso. Segundo, ele tem que conhecer o Espírito Santo. Terceiro, ele nunca vai buscar ajuda e nunca vai se arrepender. Quarto, o próprio Espírito Santo não vai levar essa pessoa mais para o arrependimento, porque para ela acabou ali, ok? Eu espero ter pelo menos lançado luz ao seu conhecimento. Espero que você esteja em paz. E a minha advertência para você é só tome cuidado. Só pelo fato de você ter medo de blasfemar, você provavelmente não blasfemará contra o Espírito Santo, ok? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, compartilhasse para pelo menos 10 pessoas e desse uma força aí para esse canal para poder crescer, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana. Gratidão a todos por estar compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.